Enquanto passava o terceiro dia no hospital com meu pai, após uma cirurgia grave, meu marido ligou e disse: "Todas as suas tralhas estão na lixeira. Você não vai mais pôr os pés aqui dentro." Eu nem tive tempo de chorar quando meu pai apertou minha mão e disse baixinho: "Que ele aproveite, ele ainda não sabe, mas preparei uma surpresa para ele." Bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, escreva de onde você está assistindo. Desejamos a todos uma boa audição. Seu Victor comprou esse apartamento de 3 quartos no interior, quando ainda trabalhava como engenheiro-chefe numa empresa de construção. Era uma época assim. Uns perdiam tudo, outros conseguiam se agarrar a alguma coisa. Um conhecido do trabalho, Léo Figueiredo, estava indo embora para o exterior, partindo às pressas. A esposa já fazia as malas. A filha foi tirada da escola no meio do trimestre. Léo entrou no seu escritório, jogou um molho de chave sobre a mesa e disse: "Victor, apartamento de 3 quartos na avenida, 3º andar, janelas para o pátio. Leva pelo que você tiver. Daqui a 2 semanas, tem o avião." Seu Victor sacou de uma reserva escondida tudo o que havia juntado para comprar um carro novo. O modelo que sonhava havia 2 anos. A esposa, Dona Glória, quando soube, bateu as palmas com tanta força que quase derrubou a panela de feijão no fogão. "Victor, você enlouqueceu? A gente acabou de quitar o financiamento. Com o que vamos viver?" Ele ficou no vão da porta da cozinha, ainda com o macacão de trabalho cheirando a graxa, e falou com calma, do jeito que sempre falava quando já havia decidido. "Glória, isso é para a Marina. Quando crescer vai morar como gente, não em república, não em quartinho alugado. Você sabe como estão as coisas agora. Hoje tem apartamento, amanhã não tem. Mas o papel de propriedade é para sempre." Dona Glória reclamou por 3 dias, depois se conformou. Ela sabia se conformar, não de forma submissa, não como escrava, mas de um jeito sábio, feminino. Entendia que o marido tinha razão, mas precisava se desabafar para não ficar com uma pedra por dentro. Era assim entre eles. Ele tomava a decisão, ela resmungava. Depois, os dois viviam juntos com as consequências. E quase sempre, ele não errava. A família se mudou 1 mês depois, assim que Léo repassou os documentos e embarcou. O apartamento era bom. Pé direito alto, corredor amplo, assoalho de tábua corrida a espinha de peixe. Velho, rangendo, mas verdadeiro, de madeira nobre. Cozinha grande, com janela para uma mangueira que no verão cobria o parapeito de flores. No quarto maior havia uma estante de jacarandá com portas de entalhe que seu Victor trouxera do trabalho, descartada. Dona Glória arrumou nela as obras completas de Machado de Assis, livros de culinária e álbuns de fotografia. Marina, que então tinha 8 anos, se encantou com o quartinho com vista para a mangueira e logo pendurou na parede uma figura de golfinhos recortada de uma revista. Dona Glória suspirou, olhou os cômodos e disse: "Tudo bem, Victor, reconheço. Valeu a pena." Ele apenas fungou e foi pendurar o varão da cortina. Marina cresceu uma menina quieta e séria. Na escola ia bem, mas sem brilho. Não era das primeiras da turma, não era líder, mas era aquela aluna sólida e discreta que entrega tudo no prazo e nunca decepciona ninguém. Depois da escola, entrou para o curso de Ciências Contábeis, se formou sem tropeços e foi trabalhar como contadora. Dona Glória queria que a filha fosse médica ou pelo menos professora, mas Marina disse: "Mãe, eu gosto de números. Eles não mentem." Dona Glória olhou para o marido e ele deu de ombros. A quem será que ela saiu? Dona Glória morreu quando Marina tinha 26 anos. Câncer de pâncreas. Do diagnóstico ao fim, foram 4 meses. Seu Victor depois lembrava daqueles meses como um longo corredor sem janelas, pelo qual caminhava segurando a mão da esposa, sabendo que no fim havia uma parede. Dona Glória resistiu até o último momento, fazia graça com as enfermeiras, pedia que trouxessem de casa a goiabada que ela mesma fazia todo ano. Marina ia ao hospital todo dia depois do trabalho, sentava ao lado da mãe, segurava-lhe a mão e ficava em silêncio. Não havia nada a dizer. Tudo já havia sido dito. Na última noite, Dona Glória olhou para a filha e disse baixinho: "Marina, cuida do seu pai.
Ele é forte, mas sem mim vai se perder. Marina acenou com a cabeça. A garganta estava como numa prensa. Depois do enterro, seu Victor ficou diferente. Não que tivesse se fechado. Ele continuava ligando para a filha todas as noites, exatamente às 9, como num horário marcado. Continuava indo para o sítio, mexendo na horta, consertando a bomba do poço que vivia quebrando, indo ao posto de saúde para seus exames de pressão, coração, coluna, mas era como se tivessem tirado algo essencial de dentro dele. Ficou mais lento nos movimentos, mais lento para falar. Antes conseguia contar 3 histórias do trabalho numa só noite, cada uma mais engraçada que a outra. Agora sentava na poltrona diante da televisão e ficava em silêncio. Às vezes Marina o encontrava na cozinha, diante de um café esfriado. Ele olhava pela janela e claramente não enxergava nem a mangueira, nem o pátio, nem os pombos na cornija. Olhava para dentro, para onde Dona Glória ainda vivia. Aos poucos, ele foi se mudando quase definitivamente para o sítio. Dizia que o ar era melhor. Silêncio, Horta. Mas Marina entendia. No apartamento tudo lembrava a esposa. O avental dela no gancho da cozinha, as pantufas ao lado do sofá, o cheiro do perfume dela que ela usou a vida toda e que impregnara o armário de ponta a ponta. No sítio era mais fácil. Lá Dona Glória só ficava no verão, e a memória dela era diferente, mais suave. Risadas à mesa, um pote de goiabada, um chapéu de palha num prego no alpendre. O gato da vizinhança, rajado de uma orelha só, cara de poucos amigos, aparecia toda noite, sentava na soleira e ficava esperando. Seu Victor lhe levava um pires de leite ou as sobras do almoço. O gato comia, ronronava, depois subia no degrau e ficava do lado enquanto o dono tomava café. Uma vez Marina perguntou: "Pai, por que você não arranja o seu?" Seu Victor balançou a cabeça. "Para quê? Esse já é meu." Só mora nas 2 casas. Foi exatamente nessa época quieta e tranquila, quando a vida de Marina corria numa trilha plana, trabalho, pai, fins de semana no sítio, que Rodrigo Drummond entrou na sua vida. Eles foram apresentados por uma colega de trabalho, Simone, do departamento de pessoal. "Marina, o marido do meu amigo tem um amigo. Homem direito, solteiro, trabalha numa concessionária, ganha bem. Vamos pelo menos almoçar juntos?" No começo, Marina se esquivou. Não queria, tinha medo e de qualquer jeito não acreditava nessas apresentações de conhecido. Mas Simone era teimosa e uma semana depois, Marina estava sentada num café diante de um homem alto, de cabelo bem cortado, terno bonito e um sorriso largo e seguro. Rodrigo sabia causar boa impressão. Não era bonito no sentido clássico, nariz um pouco grande demais, maxilar um tanto pesado, mas se movia de um jeito, falava de um jeito, olhava de um jeito, que em 10 minutos parecia o homem mais charmoso do lugar. Aperto de mão firme, olhar direto, voz segura. Naquele primeiro almoço falou de automóveis com tanta paixão que Marina ficou encantada, ela que antes não saberia distinguir um SUV de uma sedã. Fazia piadas com leveza, sem vulgaridade, ria alto e de forma contagiante. Quando a garçonete trouxe a conta, Rodrigo a pegou em silêncio sem nem olhar. Um gesto que dizia: "Nem pense nisso." Os primeiros meses foram como num sonho. Rodrigo ligava todo dia, mandava buquês para o trabalho, não rosas, mas flores silvestres amarradas com barbante, como se soubesse que Marina não gostava de pompa. Levava ao cinema, passeava com ela pela orla, à tardinha, de mãos dadas. Marina floresceu. As amigas notavam. Os olhos brilhavam, ela havia voltado a sorrir, até o jeito de andar mudara. Natália, a melhor amiga desde a faculdade, disse: "Marina, você está radiante, só não se apresse, tá?" Marina acenou que sim, mas por dentro já sabia que não havia pressa. Ela já havia caído. No primeiro jantar na casa de seu Victor, Rodrigo chegou com uma garrafa de bom uísque e um saco de tangerinas. Entrou, apertou firme a mão do sogro, olhou ao redor e disse: "Seu Victor, belo apartamento. Dá para ver que o dono tem jeito.
Seu Victor fungou, mas era visível que ficara satisfeito. No jantar, Rodrigo comeu com apetite, elogiou o feijão que Marina preparava segundo a receita da mãe e contou sobre o tempo que passou trabalhando embarcado, embora Marina nunca tivesse encontrado confirmação para isso. Depois do jantar, Rodrigo se levantou, recolheu os pratos e foi silenciosamente lavar a louça na cozinha. Seu Victor olhou para ele ir, depois se virou para a filha e ergueu uma sobrancelha. Marina deu de ombros e sorriu. Nos meses seguintes, Rodrigo aparecia com frequência. Consertou a torneira da cozinha, que gotejava havia 3 anos. Ajudou a mudar a pesadíssima estante de jacarandá. Seu Victor queria colocá-la no corredor, mas sozinho não conseguia movê-la. Rodrigo chamou um amigo e os dois subiram a estante até o 4º andar sem elevador, bufando nos patamares. Seu Victor ficou embaixo, segurando a porta e dando ordens. Mais para a esquerda, cuidado com o canto. Depois, quando Rodrigo foi embora, disse para Marina: "O rapaz parece competente, tem jeito para as coisas." E sem enrolação, chegou, fez, foi embora. Casaram-se depois de 8 meses de namoro. O casamento foi modesto, restaurante para 20 pessoas, sem mestre de cerimônias, sem brincadeiras, sem toda aquela agitação que Marina sempre odiou, mesmo nos casamentos alheios. Seu Victor vestiu seu melhor terno, cinza com listras finas, comprado ainda na época de Dona Glória. Fez um brinde curto pelos noivos, que vivessem muito e com honestidade, e o resto viria por acréscimo. Bebeu uma dose de cachaça, comeu um pedaço de queijo e ficou a noite toda ao lado da filha, com a mão no encosto da cadeira dela. Depois do casamento, seu Victor propôs de bom grado que os recém-casados ficassem no apartamento. Por essa época, ele mal aparecia na cidade, uma vez por mês para os exames. O sítio se tornara sua casa de verdade. "Fiquem", disse ele, parado no corredor com uma sacola das últimas coisas. "O apartamento é grande, não precisa ficar vazio." "Marina, aqui estão todas as chaves. Só não esqueçam, os dois. A moradia é minha e os documentos são meus. Estou registrado como proprietário e, por enquanto, não pretendo mudar nada. Quando chegar a hora, tudo ficará como deve ser." Rodrigo acenou com seriedade e apertou a mão do sogro. Marina abraçou o pai, encostou o rosto no ombro dele e sentiu o cheiro de colônia e um leve rastro de graxa. Como sempre. Os 2 primeiros anos foram bons, ou pelo menos pareciam ser. Rodrigo trabalhava na concessionária, trazia dinheiro razoável. Nos fins de semana, iam ao sítio de seu Victor, faziam churrasco. Rodrigo ajudava o sogro com a cerca e o poço. Marina trabalhava tranquilamente como contadora numa construtora. Gostava do ritmo regular. De manhã, planilhas, números, relatórios. À tarde, jantar, série, às vezes uma caminhada. A vida fluía, sem sobressaltos, e Marina pensava que seria sempre assim. Mas por volta do 3º ano, ela começou a notar coisas que antes havia deixado passar. Ou talvez antes, elas simplesmente não existissem. Primeiro, as conversas sobre o apartamento. Rodrigo as iniciava como se fosse por acaso durante o jantar. Servia para si mais uma colherada de arroz com carne e dizia de passagem: "Escuta, o pai não pensou em regularizar de vez a documentação? Porque não se sabe nunca. Burocracia. Depois aparecem herdeiros." Marina respondia que o apartamento estava há muito tempo em nome do pai, tudo registrado. Nenhum herdeiro além dela. Rodrigo concordava, mastigava, mudava de assunto. Mas uma semana depois perguntava de novo, com outras palavras, mas sobre a mesma coisa. "E se Deus me livre acontecer alguma coisa com seu Victor? A herança precisa ser pensada com antecedência. As leis hoje em dia são tais que sem papel você não é ninguém." No início, Marina não ligava, depois começou a se irritar, e certa vez bateu a palma na mesa. "Rodrigo, chega! O pai está vivo e bem, para de enterrá-lo." Rodrigo levantou as mãos. Tudo bem, é só uma pergunta." Mas os olhos não eram de arrependimento. Eram frios. Depois vieram as dívidas. Rodrigo saiu da concessionária, disse que estava cansado de trabalhar para os outros
Queria ter seu próprio negócio. Abriu algum empreendimento com um amigo, Sérgio. Revenda de peças de carro ou conserto. Marina nunca entendeu direito, porque Rodrigo explicava diferente cada vez. O dinheiro começou a sair de casa mais rápido do que entrava. Primeiro as economias, depois o salário de Marina até o último centavo. Depois Rodrigo foi ao sítio ver o sogro sozinho, sem Marina, e voltou com dinheiro. Seu Victor emprestou, disse ele, sem olhar a esposa nos olhos. 150 mil para um mês. Vou devolver com juros. Não devolveu, nem em um mês, nem em 3, nem em 6. Seu Victor perguntou uma vez, ligou de noite, e Marina ouviu do quarto ao lado Rodrigo enrolando e murmurando algo sobre atrasos, sobre que logo viria o lucro. Depois o pai não perguntou mais, mas quando Marina ia ao sítio, ela via pelo rosto dele. Ele havia entendido tudo, apenas esperava. No quarto ano, Rodrigo passou a chegar tarde para casa. Não todo dia, 2, 3 vezes por semana, mas era suficiente. Abria a porta, jogava as chaves na prateleira do corredor, ia ao banheiro. Marina ficava na cama ouvindo o barulho da água. Às vezes, sentia o cheiro de um perfume estranho, adocicado, que não era o seu. Não sempre, mas com frequência suficiente para ela parar de se convencer de que havia sido imaginação. Encontrava nos bolsos do paletó dele recibos de restaurantes onde nunca haviam ido juntos, bar de sushi do outro lado da cidade, restaurante de vinhos com música ao vivo. Os valores eram consideráveis e Marina, contadora de profissão, não conseguia deixar de calcular. Aquilo era o seu salário de uma semana. Assim, numa só noite. Certa noite, Rodrigo esqueceu o celular na mesa da cozinha e foi tomar banho. A tela piscou com uma mensagem do contato Sérgio 100. Marina pegou o aparelho, sabendo que não devia, mas sem forças para resistir. Meu amor, saudade. Amanhã passo depois das 7. Coloca o vestido vermelho. Marina pousou o celular. As mãos não tremiam, estavam como de madeira. Ela foi em silêncio para a cozinha, sentou num banco junto à janela, abraçou os joelhos e ficou por muito tempo olhando as luzes da avenida. Atrás da parede, a água corria. Rodrigo cantarolava alguma coisa no banho. Parecia uma música antiga, algo sobre rosas brancas. Naquela noite, Marina pensou pela primeira vez que seu casamento talvez já tivesse acabado há muito tempo, que ela não vivia com um marido, mas com um vizinho que precisava de domicílio registrado e perspectiva de herança. O pensamento era frio e límpido como uma manhã de inverno. Mas ir embora era assustador. Ir embora significava admitir em voz alta, para si mesma e para o mundo inteiro, que 6 anos de vida haviam sido gastos com alguém que nunca a amou de verdade, que todas aquelas flores silvestres, torneiras consertadas e apertos de mão firmes eram teatro. E Marina, a inteligente e sensata Marina, que a vida toda dissera que números não mentem, não havia enxergado a falsificação dentro de casa. Isso era insuportável, e ela se agarrava aos restos do familiar. Preparava jantares, lavava as camisas dele, ia com ele ao sítio do pai, onde Rodrigo continuava sorrindo e apertando a mão do sogro. Só que o sorriso agora era diferente. Não aquele primeiro que fazia o coração de Marina parar. Mecânico como o de um vendedor que sabe com certeza que você vai comprar de qualquer jeito. Seu Victor tinha 69 anos quando, num exame de rotina no posto de saúde, o mesmo a que ia a cada 6 meses como se fosse ao trabalho, a clínica geral doutora Sandra franziu o senho, passou o dedo pelos resultados do ultrassom por um bom tempo e disse: Seu Victor, vou encaminhá-lo ao cirurgião vascular, com urgência. Ele não se assustou. Em toda a sua vida, havia se acostumado com o fato de que médicos adoravam assustar. Pressão, colesterol, coluna. Mas quando o cirurgião no hospital regional, jovem, sério, de cabelo curto e olhar penetrante, mostrou-lhe no monitor uma mancha escura e disse com calma: aneurisma da aorta abdominal, grande, risco de ruptura elevado. É necessária uma cirurgia, implante endovascular de prótese. Seu Victor entendeu que desta vez a coisa era séria. O cirurgião explicou com paciência:
desenhando numa folha de bloco um esquema: vaso, dilatação, prótese. Disse que a operação era eletiva e que a técnica era consolidada, mas que não podia ser adiada. A parede da aorta havia se adelgaçado, e se rompesse, a conta seria em minutos. Marcaram para a terça-feira seguinte. Seu Victor saiu do consultório, sentou num banco de madeira no corredor e ficou um tempo simplesmente sentado, olhando para o piso de cerâmica. Passavam pessoas de jaleco. Em algum lugar tilintava uma maca. Cheirava a alvejante e refeitório. Depois tirou o celular e ligou para a filha. Marina recebeu a notícia no trabalho, sentada diante do computador com o relatório trimestral na tela. Os números se embaçaram. Ela fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com voz tranquila: "Pai, entendi tudo. Quando você entra, estarei do seu lado." Desligou, ficou sentada um minuto, depois se levantou e foi até a chefe. A chefe, Dona Teresa, uma mulher da velha guarda que certa vez ela própria ficara 3 semanas seguidas numa ala de oncologia com a mãe, ouviu tudo sem perguntar sobre prazo. "Vai, Marina. Pai é sagrado. O relatório. A Lena termina. Vou falar com ela. Você só liga quando a cirurgia acabar." Marina acenou e saiu, fechando a porta com cuidado. No corredor, encostou-se à parede e ficou ali por uns 30 segundos, até sentir que as pernas a sustentavam de novo. Na véspera da cirurgia, chegou ao hospital com uma grande bolsa, na qual havia tudo o que podia ser necessário: roupão, chinelos, pijama reserva para o pai, um livro policial, de que ele gostava, uma garrafa térmica com caldo de galinha e um saco de maçãs. Na recepção havia uma fila de 3 pessoas. A enfermeira da bancada falava ao telefone e ao mesmo tempo preenchia algum caderno. Marina subiu ao 3º andar pela escada. O elevador estava com defeito. Um papel na porta dizia: "Desculpem, em manutenção." O quarto era para 4 pessoas, mas estava ocupado só pela metade. Junto à janela estava deitado um homem idoso que dormia voltado para a parede. Na segunda cama, perto da porta, estava sentado seu Victor, de pijama hospitalar, com o lençol dobrado com cuidado, fazendo palavras cruzadas com um livro no colo e um lápis na mão. Na mesinha de cabeceira, havia um copo de chá esfriado com limão e um estojo gasto de óculos. "Pai, como você está?" Marina pousou a bolsa no chão e se sentou na beira da cama. Seu Victor levantou os olhos das palavras cruzadas e sorriu. O sorriso era o de sempre, tranquilo, mas Marina notou que os dedos que seguravam o lápis tremiam levemente. "Bem, amanhã me cortam, depois de amanhã estou como novo. Você trouxe o caldo?" "Aqui a comida é macarrão com almôndega, como em acampamento." Marina tirou a garrafa térmica, despejou o caldo na tampa-xícara e ele bebeu a goles pequenos, segurando a xícara com as 2 mãos. O vapor subia e o rosto do pai por trás dele parecia desfocado, como uma fotografia antiga. Ela se sentou ao lado, encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram sentados em silêncio por uns 20 minutos. Lá fora escurecia, os postes se acendiam, e na parede do quarto apareceram longas faixas amarelas da luz da rua. O vizinho junto à janela se virou, suspirou no sono. No corredor, uma enfermeira chamava alguém para medir a pressão. Rodrigo não foi ao hospital. Marina esperava, não exatamente de propósito, mas em algum lugar no fundo restava uma pequeníssima esperança de que ele pelo menos aparecesse. Afinal, sogro. Afinal, cirurgia. Rodrigo ligou por volta das 9 da noite. Marina saiu para o corredor para não perturbar o vizinho e atendeu. "Então, como ele está? Tudo bem?" A voz era plana, sem interesse. Assim as pessoas perguntam sobre o tempo ou sobre a cotação do dólar, de passagem por um ouvido. Ao fundo, Marina ouviu o som de televisão e uma risada feminina. "Bem", disse ela seca. "Ótimo. Tá, estou ocupado. Ligo amanhã." Ele nem perguntou quando era a cirurgia. Marina desligou, ficou parada no corredor, olhando para a parede pintada de verde claro com tinta a óleo. Depois discou para Natália. A amiga atendeu no primeiro sinal como se estivesse esperando. "Natália,
disse Marina, e a voz escorregou. Estou mal. E chorou por 1 hora. Natália ouvia, às vezes dizia, estou aqui, Marina. Estou aqui. Não era preciso mais nada. A cirurgia estava marcada para as 8 da manhã. À meia para as 7, pediram que Marina saísse do quarto. Vieram o anestesiologista e uma enfermeira para a preparação. Seu Victor estava deitado na maca, já com roupa cirúrgica e uma pulseira no pulso. Marina ficou na porta olhando para ele. Ele ergueu a mão, não acenou, apenas levantou a palma, como se dissesse: vai ficar tudo bem, não fique aí parada. Levaram a maca pelo corredor e Marina caminhou ao lado até as portas do bloco cirúrgico. Nas portas, uma enfermeira a deteve com gentileza. Aguarde aqui, por favor, ou embaixo, no saguão. Ligaremos. Marina desceu ao saguão, sentou numa cadeira de plástico encostada à parede, perto de uma máquina de café e chocolates. A máquina zumbia e piscava uma luz verde. Passavam pessoas, médicos de roupa azul, auxiliares com baldes, visitantes com sacolas. Marina ficou sentada olhando para as próprias mãos. As mãos estavam calmas. Ela própria se espantava. Por dentro, tudo estava comprimido num nó apertado, mas por fora parecia uma mulher comum que espera. Depois de 1 hora, comprou um café na máquina. Era amargo e aguado, mas bebeu todo. Depois de 2 horas, saiu para a rua, ficou na entrada, respirou. O dia estava cinza, nublado, cheirava a asfalto molhado. Depois de 3 horas, voltou ao saguão e sentou na mesma cadeira. O cirurgião saiu depois de 4 horas e 20 minutos. Jovem, de roupa azul, máscara abaixada no queixo, rosto cansado, mas tranquilo. Marina se levantou tão de repente que a cadeira deslizou para trás. Tudo dentro do esperado, disse o cirurgião. A prótese ficou bem posicionada. O fluxo sanguíneo foi restabelecido. 24 horas na UTI para observação, depois transferimos para o quarto. É um homem forte, vai se recuperar rápido. Marina abriu a boca para dizer obrigada, mas em vez de palavras saiu um soluço, e ela desabou a chorar bem no corredor, na frente do cirurgião, da enfermeira, de pessoas que não conhecia. Uma enfermeira mais velha, de rosto gentil e redondo, trouxe-lhe um copo d'água e um lenço de papel. Chore, filhinha, chore, são lágrimas boas. No segundo dia após a cirurgia, seu Victor foi transferido para o quarto. Estava fraco, falava baixo, se movia com cuidado, mas os olhos eram límpidos. Fazia graça com as enfermeiras. Meninas, vocês me alimentam tão bem que não vou querer ir embora daqui. Reclamava da televisão do quarto, que ficava presa nos programas de auditório. Marina, eles ficam gritando uns com os outros. A minha pressão sobe mais do que com o aneurisma. Comia o caldo da garrafa térmica que Marina trazia toda manhã. Pedia que ela lesse em voz alta o policial que ele havia começado antes de entrar no hospital. Marina quase não saía do lado dele. A enfermeira-chefe, mulher severa, mas justa, autorizou colocar uma cama dobrável no canto do quarto depois que Marina explicou que ia longe todo dia. Pai após cirurgia. Tudo bem, disse a enfermeira, ajeitando os óculos, mas silêncio, e a luz depois das 10 apaga. Marina dormia aos trancos. Ora o pai chamava água, ora o vizinho de quarto, um jovem após apendicite, gemia no sono, ora no corredor uma maca estrondava. Mas era mais tranquilo ali, do lado dele, do que em casa, onde o apartamento vazio e o perfume alheio no corredor. Na terceira noite após a cirurgia, perto das 7, Rodrigo apareceu inesperadamente no quarto. Marina ficou surpresa. Em todo aquele tempo ele não havia aparecido uma vez sequer. Só ligava por 1 minuto. E agora estava na porta, de jaqueta de couro com um saco de laranjas, sorrindo. Então, seu Victor, como vai? Trouxe umas frutas. Pousou o saco na mesinha, ficou 5 minutos, perguntou sobre o estado de saúde. Tudo superficial, sem interesse verdadeiro, como quem marca presença na catraca. Seu Victor ficou de olhos fechados, respondia com brevidade. Rodrigo ficou parado, disse, fica à vontade, descanse, e saiu. Marina ouviu os passos dele se afastarem pelo corredor. Passaram uns 40 minutos.
As garrafinhas d'água da bolsa haviam acabado durante o dia e ela estava com sede. Marina saiu para o corredor comprar água na máquina. O corredor naquela hora estava quase vazio, longo, com linóleo cinza no chão, fileira de portas fechadas e lâmpadas fluorescentes, uma delas piscando com um leve crepitar. Cheirava a alvejante, comida requentada do refeitório, e algo médico a que Marina, naqueles dias, nunca havia conseguido dar um nome. A máquina ficava no final do corredor, junto a uma grande janela, atrás da qual se via o estacionamento do hospital e os postes. Marina ia pelo corredor tirando o troco do bolso, quando de repente ouviu uma voz, baixa, mas no corredor vazio, nítida como se a pessoa estivesse do lado. Reconheceu imediatamente. Rodrigo estava junto à janela, de costas para ela na jaqueta de couro, celular no ouvido, ombro erguido. Ainda não havia ido embora. Falava apressado, mas seguro, e Marina, imóvel a 10 metros de distância, ouvia cada palavra. Não, mas escuta, acho que tá tudo indo bem. O velho, depois da anestesia, ficou um dia sem raciocinar direito. Foi uma cirurgia séria, pelo menos um mês de recuperação. Mal consegue chegar ao banheiro. Pausa. Alguém falava do outro lado. Rodrigo acenou, embora o interlocutor não pudesse ver. Já pensei bastante nisso. Tenho uma procuração geral. Ele assinou há 3 anos, sem ler. Se enquanto ele estiver aqui eu conseguir passar o apartamento pelo corretor, ele talvez nem saiba até a transação fechar. Nova pausa. Não, a Marina não sabe de nada. Ela agora só pensa no paizinho. Não tem cabeça para mais nada. Até saiu do trabalho. Ele deu uma risadinha. Marina estava parada com a garrafa de plástico na mão. Já havia puxado da máquina, mas não lembrava de ter pagado nem de ter apertado o botão. Os dedos apertavam a garrafa de um jeito que o plástico rangeu. O corretor é meu conhecido. A gente já conversou no ano passado. Ele disse que apartamento de 3 quartos na avenida, com reforma razoável, pode chegar a uns 800 mil ou mais, dependendo de como for negociado. Acho que vale tentar rápido enquanto o velho está no hospital. A voz baixou, mas não o suficiente. Escuta, Cristiane, se eu conseguir resolver isso, o divórcio formalizo logo depois. Não temos filhos, nada para dividir. O apartamento é do sogro. Formalmente, não entra na partilha. Mas se eu conseguir transferir para mim pela procuração antes do divórcio, aí muda tudo. Marina ficou parada no corredor sem conseguir se mover. As pernas haviam ficado moles e pesadas, como se ela tivesse afundado no chão até os tornozelos. Na garganta havia um nó, não de choro, mas de outra coisa, dura, como se tivesse engolido uma pedra. Rodrigo continuava falando sobre prazos, documentos, sobre como Cristiane já havia encontrado um apartamento num condomínio novo, um de 2 quartos, reformado. Ali perto tem parque e metrô que vão inaugurar em breve. Falava de forma rotineira e objetiva, como quem discute a compra de um carro ou uma viagem. Sem a menor sombra de dúvida, sem um segundo de desconforto. Marina, devagar, procurando não ranger a sola no linóleo, se virou e voltou. A lâmpada piscando crepitava sobre sua cabeça. A garrafa d'água tremia na mão e a água baloiçava dentro com um leve gorgolejo. Chegou ao quarto, abriu a porta com cuidado e se sentou na cama dobrável. O rapaz, após apendicite, dormia voltado para a parede, com música saindo baixinho dos fones. Seu Victor ficava de olhos fechados. Marina pensou que ele dormia e ficou simplesmente sentada, olhando fixo para a parede de frente, na qual havia um cartaz sobre higiene das mãos. Os pensamentos não se formavam em palavras. Por dentro havia um vazio e silêncio, como numa casa abandonada. Marina. A voz do pai baixa, mas clara. Ela se sobressaltou. Ele a olhava, e nos seus olhos não havia a névoa sonolenta, apenas a tensão. O que aconteceu? Ela quis mentir. Dizer, nada, pai, tudo bem, é só o cansaço. 3 dias quase sem dormir, por isso o rosto está assim. Mas olhou para ele, para esse homem que tantos anos atrás havia dado todo o dinheiro por um apartamento para ela, que depois da morte da esposa não tinha se quebrado,
apenas ficado mais quieto, que estava deitado após uma cirurgia grave e era o primeiro a notar que a filha estava mal e não conseguiu. As lágrimas vieram sozinhas, em silêncio, descendo pelas bochechas até o queixo, e ela contou tudo. Sobre o perfume, sobre os recibos dos restaurantes, sobre a troca de mensagens, saudade, sobre o que acabara de ouvir no corredor, sobre a procuração, sobre Cristiane, sobre o valor do apartamento, sobre o de 2 quartos no novo condomínio com parque. Seu Vítor ouvia em silêncio. O rosto não mudou, não ficou vermelho, não cerrou os punhos, não praguejou. Simplesmente ficou deitado no travesseiro, olhando para o teto, e apenas os músculos do maxilar trabalhavam devagar, como mós. Quando Marina terminou e enxugou o rosto com a manga do roupão hospitalar, ele virou a cabeça para ela e disse com calma: "Não estou surpreso." Marina ficou imóvel. "Como assim não surpreso?" "Marina, sou um velho engenheiro. 30 anos detectei defeitos na empresa. Acha que não vejo quando uma peça tem uma trinca?" Ele me deu essa procuração para assinar há 3 anos. Na época, assinei porque confiava nele. Mas depois fui pensar, por que ele precisaria de uma procuração do meu apartamento? Para pagar o condomínio? Para isso não precisa de procuração. E quando não devolveu os 150 mil e nem sequer baixou os olhos, eu entendi tudo. Só fiquei esperando. E esperou. Seu Victor falava com equanimidade, sem tremor, sem angústia. Assim falava no trabalho quando descobria defeito num lote de peças. Não gritava, não gesticulava, apenas constatava o fato e imediatamente passava para a solução. "Pai." Marina o olhava e as lágrimas voltavam a subir. "E agora?" "Agora tenho um plano. Amanhã cedo você vai me ajudar." Ele estendeu a mão, seca, com veias salientes, mas firme, e apertou a dela. Marina apertou de volta. A mão do pai estava quente, e a força do aperto era tal que Marina pensou de repente: este homem acabou de passar por uma cirurgia na aorta, e o aperto dele é mais forte do que o de Rodrigo jamais foi. Não fisicamente, de outro jeito. "Não tenha medo, Marina", disse seu Victor e fechou os olhos. "Não tenha medo. Já resolvi tudo. Dorme, amanhã tem que acordar cedo." Marina se deitou na cama dobrável, puxou para si o fino cobertor do hospital e ficou por muito tempo na escuridão, ouvindo a respiração do pai, o tic-tac do relógio na parede, o barulho da cidade noturna pela janela. Não dormia, mas pela primeira vez em 3 dias, não, pela primeira vez em vários anos, surgiu por dentro algo que se assemelhava a um apoio. Não ainda esperança, não ainda certeza, apenas a sensação de que havia ali do lado uma pessoa que sabia o que fazer. Seu Victor acordou antes do horário da visita matinal da enfermeira. Ficou de olhos abertos, olhando para o teto, pensando. Ele fazia isso a vida toda antes de um dia importante no trabalho. Às vezes acordava ainda no escuro, ficava no silêncio e mentalmente passava em revista o dia que viria, como um engenheiro passa em revista um desenho técnico. Aqui esse nó, aqui essa tolerância, aqui pode haver uma falha. Quando Marina se mexeu na cama dobrável, ele já havia decidido tudo. "Marina", chamou ele baixinho, "chega aqui." Ela se sentou ao lado, ainda sonolenta, com a bochecha amassada e os olhos vermelhos. Seu Victor falava de forma breve e clara, como se ditasse uma especificação técnica. "Liga para o Dr. Arnaldo. O número está no meu celular, na agenda, na letra L. Lemos." Diz que Victor Souza pede que ele venha ao hospital antes do meio-dia com os documentos do apartamento e com a assistente. Vai precisar de notebook e impressora. Ele vai entender. "Pai, quem é esse?" "Tabelião, velho conhecido. Foi ele quem me registrou esse apartamento há 30 anos quando o Léo Figueiredo foi embora. O Arnaldo é homem confiável e rápido." Marina achou o número, saiu para o corredor e ligou. Atendeu uma voz masculina, tranquila, levemente rouca. "Dr. Arnaldo, bom dia." "Sou Marina, filha de Victor Souza. Meu pai pediu que o senhor venha ao hospital."
O tabelião não fez nenhuma pergunta desnecessária, confirmou o endereço, o número do quarto, perguntou se havia algo que devesse trazer. Depois disse: "Diga a Victor Souza, chego antes do meio-dia, resolvemos tudo." E desligou. A conversa inteira durou 1 minuto e meio. Enquanto esperavam o tabelião, seu Victor pediu que Marina o ajudasse a fazer a barba. Ela trouxe da bolsa o aparelho de barbear e a espuma. Passou no rosto dele com cuidado, sem tocar no catéter no braço, e ele se barbeou sozinho, olhando para um espelhinho que Marina segurava na frente. Depois se trocou, vestindo o pijama limpo, azul, de algodão, que ela trouxera de casa. Sentou na cama, ajeitou o travesseiro atrás das costas e disse: "Assim, o tabelião precisa ver que estou bem. Não um velho doente, mas um homem que sabe o que está fazendo." Pouco antes do meio-dia, Marina interceptou no corredor o médico responsável, o mesmo jovem cirurgião que havia operado. Explicou a situação. O pai queria assinar documentos. Era necessário um atestado de capacidade civil. O cirurgião ouviu, acenou e entrou no quarto. Fez um breve exame, pediu a seu Victor que dissesse a data, o dia da semana, o nome do presidente, que contasse de 100 para trás, de 7 em 7. Seu Victor respondeu a tudo sem hesitar e acrescentou: "Doutor, fui operado. Não levei uma pancada na cabeça. Minha cabeça funciona." O cirurgião esboçou um sorriso, sentou à mesa e escreveu o atestado. O paciente Victor Souza encontra-se em plena consciência, orientado no tempo e no espaço, capaz de compreender o significado de seus atos e de governar suas ações. Assinou, carimbou, datou. Seu Victor insistiu nessa formulação exata. Sabia que Rodrigo poderia tentar contestar tudo o que fosse assinado nas paredes do hospital, e cada palavra naquele atestado precisava ser impecável. O doutor Arnaldo Lemos chegou exatamente no horário combinado. Marina o viu da janela do quarto, homem baixo e corpulento, com uns 70 anos de terno cinza formal, com uma pasta de couro da qual sobressaíam marcadores coloridos. Atravessou o pátio do hospital em passo tranquilo, mas firme, a passada de quem não se surpreende com nada. Ao lado vinha uma mulher de uns 40 anos, a assistente, de blazer escuro, com um notebook na bolsa a tiracolo. Subiram ao quarto. O doutor Arnaldo entrou, olhou ao redor, tirou o casaco, pendurou no encosto da cadeira e se aproximou da cama. Apertou a mão de seu Victor com as 2 mãos firme, como a um velho camarada. "Victor, para alguém a quem acabaram de remendar a aorta, você está muito bem." Seu Victor fungou. "Arnaldo, sem elogios." Tempo é curto. O rapaz, após a apendicite Marina, havia pedido para sair com antecedência. Ele saiu com prazer para fumar na escada, feliz com o pretexto de sair do quarto. O vizinho junto à janela já havia recebido alta. O quarto estava vazio, a porta fechada. A assistente se instalou junto à janela, abriu o notebook, conectou uma impressora portátil, pequena, branca, do tamanho de um livro. O doutor Arnaldo tirou da pasta uma carteira, espalhou os documentos na mesinha de cabeceira e sentou na cadeira ao lado da cama. Nas horas seguintes, foram formalizados 3 documentos. O primeiro, escritura de doação do apartamento. Victor Souza transferia gratuitamente à sua filha Marina a propriedade plena e incondicional do apartamento de 3 quartos, sem quaisquer ônus. O doutor Arnaldo leu o texto em voz alta, devagar, parando após cada parágrafo para que o doador confirmasse o entendimento. A assistente digitava no notebook. A impressora emitia um zumbido suave imprimindo as páginas. O segundo documento, revogação de todas as procurações anteriores. 3 anos atrás, Rodrigo havia convencido o sogro a assinar uma procuração geral para a administração do apartamento. Marina lembrava daquela noite. Estavam no sítio. Rodrigo assava carne na churrasqueira e, entre uma espetada e outra, disse como se fosse de passagem: "Seu Victor, e se eu fizer uma procuração para mim, para cuidar do condomínio das reformas? O senhor mesmo não vai querer ficar em fila, e eu fico na cidade mesmo." O sogro concordou, assinou sem ler porque confiava no genro. Agora essa procuração estava anulada.
O Dr. Arnaldo redigiu o documento de modo que a revogação abrangesse todas as procurações, em qualquer data, outorgadas em nome de Rodrigo Drummond, incluindo as que seu Victor pudesse não lembrar. O terceiro documento, declaração notarial para a administradora do condomínio. Nela constava que Rodrigo Drummond não era proprietário do imóvel, não estava registrado no endereço e não tinha direito de permanecer nele sem anuência escrita do novo proprietário. A declaração foi feita em 3 vias, para a administradora, para a Marina e para o arquivo do tabelião. A assistente do Dr. Arnaldo imprimiu tudo de forma cuidadosa e silenciosa, organizou nas pastas, preparou as folhas para a assinatura. Seu Victor assinou cada documento com letra regular e firme, sem tremor, sem borrão. Marina assinou onde era necessário. O Dr. Arnaldo autenticou com carimbo, lançou as datas, fez os registros no livro. A assistente filmou o processo, com permissão de seu Victor por insistência dele próprio. Filmem, disse ele, depois que qualquer tribunal assista. Estou aqui, estão os documentos, o médico atestou que estou em pleno juízo, que tentem contestar. Quando tudo estava concluído, o Dr. Arnaldo recolheu os documentos na pasta, fechou o fecho e olhou para seu Victor por cima dos óculos. Victor, disse ele, você sempre fez tudo na hora certa, e agora não se atrasou. A escritura entra em vigor a partir do registro. Vou encaminhar os documentos ao cartório de registro de imóveis assim que possível, por via eletrônica. Assim que o registro for confirmado, Marina será proprietária plena. Os dois se apertaram a mão. O Dr. Arnaldo vestiu o casaco. A assistente guardou o notebook e a impressora e os dois saíram, em silêncio, de forma objetiva, como haviam chegado. Marina os acompanhou até o elevador. O tabelião parou na porta, se virou e disse-lhe em voz baixa: Marina, seu pai é um homem inteligente. Cuide bem dele. As portas do elevador se fecharam. Marina voltou ao quarto. Seu Victor recostou-se no travesseiro e fechou os olhos. No rosto não havia nem triunfo nem alívio, apenas cansaço. A cirurgia cobrava seu preço e as horas com o tabelião haviam custado mais forças do que ele demonstrava. Marina lhe serviu água. Ele bebeu a pequenos goles e disse sem abrir os olhos: guarda a pasta na bolsa lá no fundo, embaixo do roupão. E não conta a ninguém, por enquanto. Marina ficou junto à janela, abraçando a pasta com os documentos. Lá fora chovia, chuva miúda de outono. Escorria pelo vidro em trilhas tortas e os postes do pátio se desfaziam em manchas amarelas. Os dedos que apertavam a pasta tremiam, não de medo, mas de uma sensação estranha e incomum que ela não conseguiu nomear imediatamente. Depois entendeu. Era firmeza. Pela primeira vez em vários anos, o chão sob seus pés havia parado de balançar. Rodrigo ligou à tarde. Marina estava sentada ao lado do pai e lia em voz alta o policial. O investigador interrogava um suspeito, e seu Victor ouvia de olhos fechados, fungindo nos momentos mais certeiros. O celular tocou de repente, e na tela apareceu Rodrigo. Marina olhou para o pai. Ele acenou levemente, sem abrir os olhos. Ela atendeu. A voz do marido era seca e objetiva, do jeito com que falava com clientes na concessionária, quando queria mostrar que ali quem mandava era ele. Olha, Marina, pensei aqui e decidi que a gente precisa acabar de vez com isso. Peguei todas as suas coisas, roupas, livros, tralhas, estão em caixas no portão. Pode pegar quando quiser, mas não entra no apartamento. Troquei as fechaduras. As chaves velhas pode jogar fora. Marina ficou em silêncio. O coração batia regular e forte, não de horror, não de dor, de uma raiva fria e clara que subia de algum lugar no estômago e enchia o peito. Rodrigo, você está falando sério? Completamente. Já falei com um advogado. Como o apartamento não é meu nem seu, mas do seu pai, acredito que tenho o direito de decidir quem nele mora, enquanto o dono está incapacitado. Tenho uma procuração, caso você tenha esquecido. Geral, autenticada. Se for assim, estou no meu direito. Ele falava com segurança, até com prazer,
como alguém que ensaiou um discurso por muito tempo e, finalmente, o pronuncia diante do público. Marina ouvia na voz dele não raiva, não irritação, mas antecipação. Ele estava saboreando o momento. Achava que havia vencido. Rodrigo, disse Marina com uma voz tranquila que ela própria não esperava de si mesma. Você sabe o que está fazendo? Sei, melhor do que você. Pronto, a conversa acabou. Pega as coisas até amanhã, senão os varredores jogam fora. E não pense em armar barraco. Vou gravar tudo. Ele desligou. Bips curtos. Marina baixou o celular e olhou para o pai. Seu Victor ficava de olhos fechados, mas pelo rosto se via que ouvira tudo. O canto da boca fremiu levemente. Não era um sorriso, era a sombra de algo que poderia ter virado sorriso. Pai. Ele abriu os olhos, estendeu a mão e apertou a dela. A mão estava quente e firme. Nada que lembrasse a mão de alguém que 3 dias atrás estivera numa mesa de cirurgia. Não tenha medo, Marina, que ele aproveite. Ele ainda não sabe o que eu fiz esta manhã. Marina olhou para a bolsa no canto do quarto, no fundo da qual, embaixo do roupão e das chinelas, estava a pasta com os documentos. Os cantos dos seus lábios fremiram. Pela primeira vez naquele dia sem fim, ela sorriu. Na manhã seguinte, Marina chegou à casa não sozinha. O táxi parou em frente ao portão. Do carro saíram 4 pessoas, ela própria, o Dr. Arnaldo no mesmo terno cinza, o advogado Eduardo Neves, homem tranquilo e corpulento de uns 50 anos, de óculos e pasta de couro gasta, especialista em conflitos imobiliários indicado pelo Dr. Arnaldo. E uma mulher da administradora do condomínio, Dona Luciana, com uma pilha de documentos e uma certidão atualizada dos moradores registrados. A manhã estava fresca e ventosa. Na frente do portão havia 2 caixas de papelão e um saco de lixo preto, as coisas de Marina que Rodrigo havia posto para fora na véspera. As caixas já tinham se umedecido com o orvalho da noite. O papelão havia amolecido. Marina olhou para elas e desviou o olhar. Não agora. Subiram ao 4º andar. Marina tocou a campainha. Silêncio. Tocou mais uma vez. Atrás da porta, ouviram-se passos. Clicou a fechadura. Nova, com placa de latão brilhante. Rodrigo abriu a porta com aquele sorriso que Marina havia visto nele cada vez mais frequentemente no último ano. O sorriso de alguém que tem certeza de ter enganado a todos. Ele usava uma camiseta de alguma marca esportiva e calças de moletom. Na mão, uma caneca de café da qual saía vapor. Atrás dele, no corredor, Marina viu 2 sacos de lixo pretos. O restante das suas coisas que ele não havia tirado ou não havia querido. Oh, uma delegação, disse Rodrigo, passando os olhos pelos presentes. O olhar se demorou no Dr. Arnaldo, deslizou pelo advogado, pela mulher com a pasta. Marina, você trouxe um advogado? Tudo bem, vamos ouvir. Mais rápido. Tenho coisas a fazer. Ele ficou no vão da porta, bloqueando a entrada, e por toda a postura demonstrava: este é meu território. Eduardo Neves não discutiu, não pediu para entrar. Simplesmente tirou da pasta uma carteira, abriu-a e começou a pousar os documentos sobre a mesinha que ficava no corredor junto ao espelho. Falava em voz baixa e clara, como alguém que não precisa gritar para ser ouvido. Rodrigo, este apartamento pertence a Marina, com base em escritura de doação firmada entre ela e seu pai, Victor Souza, registrada em cartório. Aqui está a cópia autenticada da escritura. Aqui está a certidão do cartório de registro de imóveis, confirmando a transferência de propriedade. Aqui está o ato notarial de revogação da Procuração-Geral, anteriormente outorgada em seu nome. A procuração está anulada. Ele pousou 3 documentos sobre a mesinha, um após o outro com cuidado, como cartas num paciência. Rodrigo olhou para os papéis, depois para o advogado, depois para Marina. O sorriso ainda resistia no rosto, mas já não era aquele seguro. Estava torto, travado, como o de alguém que não entendeu a piada. Além disso, continuou Eduardo Neves, na mesma voz tranquila, você não é proprietário deste imóvel.
Você não está registrado neste endereço. Aqui está a certidão atualizada. Dona Luciana, da administradora, estendeu a folha. Você se encontra no apartamento sem anuência do novo proprietário. Suas ações de troca das fechaduras e retirada das pertences do proprietário se enquadram em exercício arbitrário de direito, conforme a legislação vigente. Além disso, a retirada de bens pessoais do proprietário pode ser caracterizada como dano a patrimônio alheio. Recomendo que examine os documentos com atenção. Silêncio. Rodrigo ficou parado e Marina viu como o rosto dele mudava. Devagar, como muda o céu antes de uma tempestade. Primeiro incredulidade, depois compreensão, depois medo. A caneca de café na mão tremeu. Algumas gotas caíram no linóleo. Espera, disse ele, e a voz rasgou. Que doação? Ele está no hospital. Depois de uma cirurgia. Não podia assinar nada. Há 3 dias cortaram a aorta dele. O Dr. Arnaldo, que até então ficara um pouco afastado em silêncio, ajeitou os óculos e deu um passo à frente. Podia. Eu mesmo autentiquei o ato. Há um atestado do médico cirurgião responsável pela operação, declarando a plena capacidade civil do paciente no momento da assinatura. Há uma gravação em vídeo de todo o procedimento, do início ao fim, sem cortes, com marcas de tempo. Há minhas assinaturas, as da minha assistente e os carimbos, tudo lavrado em plena conformidade com a legislação vigente. Se quiser contestar, é seu direito, mas vou dizer a você, como homem com 40 anos de carreira, pense bem antes de gastar dinheiro com isso. Rodrigo empalideceu. Não ficou vermelho de raiva. Empalideceu. O rosto ficou cinza, terroso, como o de alguém que passou mal. Ele recuou um passo para o corredor. A caneca balançou e mais algumas gotas caíram no chão. Abriu a boca. Fechou. Depois começou a falar apressado, embaralhando as palavras, como alguém que vê o castelo de cartas desmoronar e tenta amparar com as palmas por todos os lados ao mesmo tempo. Marina, escuta, eu fiz tudo isso no calor do momento. Ontem. Tudo bem, me exaltei. As fechaduras, devolvo as chaves. Agora mesmo, aqui, pega. As coisas estão tudo no lugar. Não joguei nada fora. Palavra de honra. Estão nos sacos ali. Vamos conversar com calma, sem advogado, sem tudo isso. Ele estendeu a mão para Marina, com aquele mesmo gesto com que antes lhe tendia flores. Marina olhou para aquela mão, depois ergueu os olhos e olhou para o rosto dele, por uns 5 segundos. Depois disse, Rodrigo, um abraço para a Cristiane. Marina pronunciou as palavras com calma, quase de forma corriqueira, como quem pede para mandar lembrança a uma conhecida. Mas Rodrigo recolheu a mão como se tivesse se queimado. Ficou parado no vão da porta do apartamento alheio, com a caneca de café frio, e pela primeira vez em 6 anos não sabia o que dizer. Boca entreaberta, olhos circulando do advogado ao tabelião, do tabelião à Marina, de Marina para os documentos na mesinha. Na parede do vizinho ao lado, a televisão estava ligada com a previsão do tempo. Uma voz feminina prometia chuva até o fim da semana. Eduardo Neves explicou com firmeza, mas sem agressividade, que Rodrigo deveria recolher seus pertences pessoais e deixar o imóvel, que tinha o direito de levar apenas o que era de sua propriedade, roupas, documentos, objetos pessoais, que móveis, eletrodomésticos e tudo o que estava no apartamento antes de sua chegada permaneceriam, que qualquer tentativa de obstruir o acesso da proprietária, danificar bens ou causar escândalo, seria registrada e entregue às autoridades competentes. Dona Luciana ficou ao lado com o bloco de notas e a caneta, pronta para lavrar um auto. Rodrigo levou 2 horas para se arrumar. Marina esperou na cozinha com Eduardo Neves. Ela pôs a chaleira no fogo, achou no armário um maço de chá, ainda o dela, não de Rodrigo, serviu 2 xícaras. Tomava a goles pequenos olhando pela janela para a avenida. As árvores embaixo estavam com o dourado do outono. Na calçada, uma mulher conduzia pelo braço uma criança de jaqueta vermelha. Um dia comum, uma vida comum pela janela. Do quarto vinham ruídos, gavetas sendo abertas com estrépito, portas de armário batendo, bater surdo de malas no chão.
Rodrigo xingava em voz baixa. Marina ouvia, mas não entendia as palavras, e não se importava. Uma vez ele saiu do quarto e tentou começar uma conversa. Parou na porta da cozinha, olhou para Marina, ora com mágoa, ora com cálculo, tentando determinar se havia alguma brecha. Marina, talvez, mas Eduardo Neves se colocou entre eles com tranquilidade, sem movimentos bruscos. Apenas se pôs ao lado e disse baixinho: Rodrigo, por favor, continue a arrumar suas coisas. Rodrigo ficou parado um segundo, se virou e foi embora. No início da tarde, ele saiu do apartamento com 2 bolsas esportivas e uma mochila. As bolsas estavam cheias de qualquer jeito. De uma saltava a manga de um paletó, da outra o carregador de notebook. A mochila ele carregava na mão, não nas costas, como se o peso não fosse nas coisas, mas em algum lugar por dentro. Na soleira ele se virou, olhou para Marina. No olhar não havia arrependimento. Ela procurou e não encontrou. Havia raiva, desorientação e algo mais. Uma mágoa infantil e absurda. A mágoa de alguém a quem disseram não pela primeira vez na vida. Ele quis dizer algo. Os lábios se moveram, mas desistiu. Ou não encontrou as palavras. Se virou e foi em direção à escada. Os passos ecoavam no prédio, ficando mais fracos a cada lance. A porta se fechou. Marina girou a fechadura uma volta. Depois, tirou o celular e ligou para um chaveiro. O número havia dado Dona Luciana. O chaveiro chegou em meia hora, um homenzinho baixo, com uma caixa de ferramentas e cheiro de cigarro. Trocou a fechadura em 20 minutos, entregou 3 chaves novas. Aqui, dona. Fechadura resistente, importada. Sem a chave, ninguém abre. Marina apagou, fechou a porta atrás dele, girou a nova fechadura, dura, desconhecida, e sentou no chão do corredor. Encostada à parede, pernas esticadas, mãos nos joelhos, e chorou, em silêncio, sem soluços. As lágrimas apenas escorriam e escorriam, e ela não as enxugava. Não de tristeza, de alívio por tudo ter finalmente acabado, porque o chão sob ela não balançava mais, porque as chaves eram dela e a porta era dela, e esse apartamento que o pai comprara tantos anos atrás para ela era, enfim, de verdade, seu. Nos primeiros dias após a saída de Rodrigo, Marina viveu no automático. De manhã ia ao hospital ver o pai, de noite voltava ao apartamento, que agora parecia grande demais e silencioso demais. Preparava chá para si, sentava na cozinha e ficava olhando para a avenida pela janela. Não chorava. As lágrimas haviam acabado ali, no chão do corredor. Simplesmente se acostumava ao silêncio. No terceiro dia, quando o pai já estava se sentindo melhor e a dispensava do hospital: Marina, vai para casa, dorme direito. Aqui eu não estou sozinho, tem enfermeiras. Ela se sentou pela primeira vez em muito tempo no computador e abriu o aplicativo do banco. A contadora dentro dela acordou antes da mulher. Números não mentem. Isso ela sabia desde a faculdade, e os números contaram tudo o que ela ainda não sabia. Nos últimos meses, haviam saído da conta conjunta uma quantia considerável. As transferências iam em porções ordenadas para o cartão de certa Cristiane Andrade Maltes. Cada transferência estava anotada da mesma forma: devolução de dívida. Marina perliscou a história 2 vezes, depois 3. Não conhecia nenhuma Cristiane Maltes. Nenhuma dívida havia. Ela fez capturas de tela de todas as transações, salvou numa pasta separada e, nos dias seguintes, enviou para o advogado Eduardo Neves. Cristiane tinha 27 anos, trabalhava como recepcionista num clube de fitness e alugava um quarto na periferia. Rodrigo prometera a ela o apartamento na avenida, o divórcio, uma vida nova. Quando ficou claro que não haveria apartamento, Cristiane desapareceu em poucos dias, bloqueou Rodrigo em tudo, trocou o número. Algum tempo depois, segundo rumores, já namorava o dono de um lava-jato. Rodrigo ligava para ela por números desconhecidos, mandava mensagens nas redes sociais, sem resposta. O futuro bonito que ele havia desenhado para si no corredor do hospital revelou-se uma bolha de sabão.
Marina deu entrada no pedido de divórcio. O processo seguiu seu curso. Sem filhos, sem bens a partilhar, o caminho foi mais direto do que tortuoso. A única disputa relevante foi por causa do dinheiro transferido para Cristiane. Ao fim, o juiz condenou Rodrigo a devolver a maior parte do valor. Rodrigo ainda tentou contestar a escritura de doação, entrou com uma ação alegando que o sogro, após a cirurgia, não estaria em condições de assinar nada. A juíza, mulher de meia-idade com olhar cansado, examinou o atestado médico, a gravação em vídeo e os depoimentos do tabelião. Indeferiu o pedido. No corredor do tribunal, Rodrigo tentou se aproximar de Marina. Ela passou por ele como por um lugar vazio. Rodrigo foi morar com a mãe num apartamento de um quarto na periferia e foi trabalhar num lava-jato. O negócio com o amigo havia desmoronado havia tempo. O amigo o processou por dívida não quitada. O financiamento no banco pendia. O homem que poucos meses antes calculava como gastar uma fortuna, agora contava o troco para o almoço. Seu Victor recebeu alta alguns dias depois. Marina o buscou de carro. Ele se sentou no banco da frente, pôs o cinto e disse: "Primeiro na sua casa." Subiram ao quarto andar. O apartamento estava limpo. Marina havia varrido no dia anterior, jogado fora tudo o que lembrava Rodrigo, posto sobre a mesa da cozinha flores amarelas. Seu Victor andou pelos cômodos, deu uma olhada na cozinha, ficou parado junto à janela. "Bom", disse ele. "Agora sim, ficou bom." Ficou uma semana. Cozinhavam juntos. Ele cortava legumes, ela fazia sopa como antigamente com Dona Glória. Assistiam a filmes antigos, conversavam. Certa noite, ao café, seu Victor ficou um momento em silêncio, girou a colher na xícara e disse: "Sabe, Marina, pior do que uma doença, às vezes, é só um traidor do lado. A doença pelo menos é honesta, avisa que chegou, mas o traidor sorri e espera." Marina acenou. Ela já não chorava quando pensava em Rodrigo, não sentia mais raiva. Simplesmente nada, como se tivessem extirpado algo doloroso e a ferida já havia cicatrizado. Alguns meses depois, ela recuperou o sobrenome de solteira e se inscreveu num curso de auditoria financeira. A amiga Natália a apresentou a um colega, um homem inquieto chamado André, que projetava sistemas de ventilação e cultivava tomates na sacada. No primeiro encontro, ele passou meia hora falando sobre variedades de tomate com tanto entusiasmo que Marina riu pela primeira vez em muito tempo, de verdade, de coração, jogando a cabeça para trás. Seu Victor voltou ao sítio, plantou 2 novas laranjeiras, consertou a cerca, começou a caminhar pela manhã. Ordens do médico. O gato rajado continuava aparecendo para jantar todos os dias. Marina vinha todo fim de semana. Às vezes trazia André, que com prazer mexia nos canteiros e discutia com seu Victor sobre quando era melhor podar a bananeira. Seu Victor resmungava, mas era visível que gostava. Certa noite de outono, ele estava sentado na varanda numa velha cadeira de madeira, enrolado num xadrez de lã. O café na caneca esfriava no corrimão. Marina estava no pátio, estendendo roupa. Os lençóis estalavam ao vento, e ela os segurava, rindo de algo que André dissera do outro lado da cerca. O sol estava se pondo, e as folhas nas jovens laranjeiras eram ruivas, quase cor de cobre. Seu Victor olhava para a filha e pensava que havia feito tudo certo. Não quando chamou o tabelião ao quarto do hospital, mas quando, tantos anos atrás, havia dado todo o dinheiro pelo apartamento para Marina, porque sabia que um dia ele seria necessário. E o dia havia chegado. Obrigado por ter ouvido este conto. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, assinem o canal.